Meu convidado de hoje é alguém respeitado no mundo todo. Conheço e respeito ele há muitos, muitos anos. E me sinto honrado e muito feliz por ele ter decidido unir sua voz de autoridade ao que fazemos. O nome dele é Praveen Swami. Ele está baseado na Índia, mas cobre o que acontece no mundo inteiro, especialmente o que está acontecendo no sul global, área na qual eu diria que ele talvez seja o principal especialista. Então, com essa apresentação, Praveen, por favor, pode começar. Ou você gostaria que eu lhe fizesse algumas perguntas específicas, com base em informações que temos a honra e o privilégio de possuir e que acreditamos serem muito significativas para o mundo? Porque o que acontece na Ásia Ocidental não fica na Ásia Ocidental. Isso afeta todo mundo. Então você gostaria que eu prosseguisse com isso? Antes de mais nada, Zulfikar, muito obrigado por me receber no seu canal. E concordo inteiramente com você que o que acontece na Ásia Ocidental impacta o mundo, pela simples razão de que, na Ásia Ocidental, os Estados Unidos estão diretamente envolvidos. E os Estados Unidos são uma das grandes potências no mundo multipolar de hoje. Então, o que eu sugeriria, claro, se você concordar, é que talvez pudesse compartilhar algumas das suas análises com os espectadores. Depois, eu vou tentar colocar isso em perspectiva. Com prazer, Praveen. Nas últimas 24 horas, vimos uma mudança muito significativa e dramática na relação que definiu esse conflito. É a relação entre as exigências do Sr. Trump, que fez todo tipo de exigência, embora tenha assinado um memorando de entendimento. Mas ele, por razões que só ele entende, decidiu não implementar esse memorando. E isso resultou no conflito, que explodiu várias vezes em confrontos armados mortais entre o Irã e os Estados Unidos. E então, obviamente, se espalhou por todo o Golfo. Há alguns dias, havia o temor de que a situação pudesse sair do controle. E por razões que conhecemos, mas pelas quais somos muito gratos, alguém conseguiu falar com o Sr. Trump e explicar a ele que se levasse adiante sua campanha de pressão máxima e reduzisse o Irã à idade da pedra, as coisas seriam realmente diferentes. Terrivelmente, terrivelmente ruim para todos. Então, nossas informações, que temos a honra de dizer que são privilegiadas, indicam que o Sr. Trump decidiu agora respeitar o memorando de entendimento. Quer dizer, algo que ele poderia ter feito há 2 meses. Mas fomos informados de que ele decidiu respeitar o memorando de entendimento. Disseram-nos que ele comunicou ao Irã que está disposto a oferecer alguns gestos de boa vontade e já estamos começando a ver alguns aspectos disso noticiados na imprensa. Mas temos informações muito mais detalhadas sobre isso, que eu gostaria de lhe pedir à medida que avançamos, e informações que eu gostaria de compartilhar com o nosso público. Talvez você também queira comentar sobre isso. As coisas estão caminhando numa direção tão boa que, a pedido de ambas as partes, ou seja, dos Estados Unidos e de Teherã, Asim Munir, que tem atuado como mediador e sido uma figura de grande importância em todo esse processo, assim como o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, foram enviados por ambas as partes para se reunir com o príncipe herdeiro saudita, MBS, e trazê-lo para junto, porque MBS foi profundamente influenciado por tudo que aconteceu, e não de uma forma boa. Havia o receio de que as coisas saíssem do controle. Então, pelo que me disseram, até amanhã à noite, no horário da Ásia Ocidental, será organizada com urgência uma viagem para um encontro entre MBS e Asim Munir. E como vocês sabem muito bem, esse tipo de reunião não acontece sem um motivo muito forte. Então, felizmente, as coisas estão avançando de uma forma muito positiva. Esperamos que estejamos vendo o começo do fim. Zulfikar, você disse, de fato, algumas coisas muito importantes. E deixe-me colocar desta forma. Antes de tudo, isso não é mais sobre o presidente Trump.
O presidente Trump simplesmente não tem opções militares. Sem entrar em muitos detalhes, a realidade, e tudo isso é de fonte aberta, é que os americanos hoje estão com muito poucos mísseis e com ainda menos mísseis interceptadores. Essa é uma parte. Então há uma grande limitação. A segunda coisa é que eles, na verdade, não têm nenhuma opção militar. Eles tentaram a opção aérea, fizeram o bloqueio naval. They have tried the air option, they have done the naval blockade. It has not got Iran to bend at all. Isso não fez o Irã ceder. O Irã continua onde está e eles não têm outra opção. E aqui está o mais importante. Recentemente, o que aconteceu foi que um oficial muito graduado do CENTCOM enviou um e-mail a seus jovens oficiais, às suas tropas e também a alguns analistas americanos, pedindo que sugerissem métodos criativos e não convencionais para derrotar o Irã. Bem, isso não me surpreende nem um pouco, por uma razão simples. O Irã não está se intimidando com seus porta-aviões, com seu poder aéreo, com seus grandes navios, porque tudo isso pertence à guerra do século XX. Because all this belongs to the 20th century war. What the Iranians are fighting is a 21st. O que os iranianos estão enfrentando é uma guerra do século XXI, com capacidades espaciais que todos nós sabemos agora que os chineses estão fornecendo, o sistema Beidou-3, além de drones e mísseis. Então, do ponto de vista dos americanos, eles estão absolutamente sem saber o que fazer. Os militares dos Estados Unidos não têm opções, porque de repente percebem que estão travando a guerra errada. Agora, essa é uma parte. A segunda parte é que, do ponto de vista dos iranianos, eles ainda dão preferência à diplomacia. Eles não são a favor da guerra. Eles venceram essa guerra. Eles não são a favor da guerra. E aqui está o mais importante. And here is the most important thing. In the last 24 hours, the Iranian president... Nas últimas 24 horas, o presidente iraniano Pezeshkian fez uma declaração muito importante. Ele disse que o memorando de entendimento de Islamabad será o centro de gravidade das futuras relações exteriores do Irã. É uma declaração muito significativa. Isso quer dizer que, quando a guerra acabar, e eles já estão pensando nisso, o memorando de entendimento de Islamabad será o centro de gravidade. Isso sugere imediatamente três coisas. A primeira é que, no que diz respeito ao memorando de entendimento de Islamabad, e sabemos que ele tem 14 artigos, os iranianos não vão ceder em nada nisso. Alguma negociação, com concessões de ambos os lados, é perfeitamente possível, porque eles defendem a paz, defendem a diplomacia, mas não haverá nenhum compromisso, porque isso será a base da política externa deles. A segunda coisa que eles sugerem é que, na visão deles, este é o acordo final. Tudo isso, veja, esse memorando de entendimento foi assinado no dia 17. E então foi dito que as discussões continuariam entre os mediadores e depois as principais partes, que são os Estados Unidos e o Irã, por 60 dias. Depois disso, o acordo final seria assinado pelos dois lados. Então, na visão deles, este é o acordo final. E o terceiro ponto, igualmente importante, é que os iranianos estão chamando este memorando de entendimento de memorando de Islamabad. E não só isso, além do memorando assinado pelo presidente Trump e pelo presidente Pezeshkian, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif também assinou como mediador. Agora, quando falamos desse memorando de entendimento de Islamabad, isso significa que eles esperam que o Paquistão desempenhe um papel muito importante. E esse papel importante é que assim que as forças americanas saírem da Ásia Ocidental, deixe-me fazer uma pausa aqui para destacar um ponto e voltar ao que eu estava dizendo. Meu ponto é que no terreno já vemos o seguinte. Os americanos tinham, ao todo, 19 bases na Ásia Ocidental. A maioria delas está inoperante ou foi destruída. Se você olhar a base no Catar, que é o quartel-general avançado do Comando Central, ou a sede regional das forças americanas, os americanos primeiro transferiram essa estrutura do Catar para a Jordânia, pensando, veja, a Jordânia fica a 1.000 quilômetros do Irã, e agora ela foi para Israel. Da mesma forma, veja o Kuwait, o que está acontecendo.
Então o ponto é que as forças já estão mobilizadas, estão todas concentradas em Israel e nos arredores, e estão tendo dificuldade até mesmo para defender Israel. Então é aí que os paquistaneses entram. Eles não são apenas mediadores, também são responsáveis pela estrutura islâmica, que vai substituir a estrutura americana, que existe há décadas na Ásia Ocidental. Nesse contexto, duas coisas importantes aconteceram. A primeira é que sabemos que os sauditas assinaram um acordo de segurança com o Paquistão no ano passado, em 2025. Recentemente, o Kuwait ratificou seu acordo de segurança com o Paquistão, que havia assinado em 2023. É uma questão de tempo. Mais países do Conselho de Cooperação do Golfo vão assinar o acordo de segurança com o Paquistão, um acordo militar com o Paquistão. Talvez com exceção dos Emirados Árabes Unidos, porque os Emirados são uma história totalmente diferente. Agora, junto com isso, não se trata apenas de defender a Arábia Saudita. Trata-se também de ajudar os iranianos dentro da estrutura islâmica. E nesse contexto, eu avaliaria que o que você disse, com base nas suas fontes, se encaixa perfeitamente. O chefe do exército do Paquistão e o primeiro-ministro paquistanês estão agora viajando para a Arábia Saudita para convencer os sauditas de que, vejam, estamos falando de segurança coletiva. Estamos falando de todos os países da região trabalhando juntos e de forma pacífica, decidindo suas diferenças na mesa de negociações. Deciding the differences. Now, I am referring to the Saudi-Yemenis problem. Agora estou me referindo ao problema entre a Arábia Saudita e o Iêmen, que explodiu e que na verdade já vem acontecendo há 12 anos. Mas ele se acendeu depois do aeroporto de Sanaá, sabe, que foi bombardeado pelos sauditas quando um avião civil iraniano tentava pousar ali. Ele levava iemenitas que tinham ido ao funeral do líder supremo iraniano. Depois disso, sabemos que no que diz respeito aos iemenitas, eles estão hoje numa posição muito boa. Eles fecharam o Estreito do Mar Vermelho para os sauditas e podem causar muito mais danos. Eles atingiram o aeroporto civil deles. Podem causar danos muito maiores. E, obviamente, os sauditas agora querem que os paquistaneses venham ajudar, porque existe um acordo de defesa. Mas o que os sauditas precisam entender é que se trata de um tipo diferente de acordo de defesa. Não se trata de segurança absoluta. It is not about absolute security, it's about collective security. É sobre segurança coletiva. É sobre criar uma estrutura regional. Grande parte do trabalho pesado aqui, além das duas grandes potências, China e Rússia, será feita pelo Paquistão. Será feita pelo chefe do exército paquistanês, pelo primeiro-ministro paquistanês, e até o ministro das Relações Exteriores está muito ativo. Ele também está indo de uma capital a outra. A ideia toda é essa. Ele vai à China, se encontra com Wang Yi e dá o retorno a ele. Então, Zulfikar, a questão é que o Paquistão tem um papel enorme. É uma responsabilidade enorme que eles concordaram em assumir, dada pelos iranianos. E aqui está o último ponto que quero destacar. Quando falamos do memorando de entendimento de Islamabad e do papel crescente do Paquistão, estamos falando do Irã buscando reunir os muçulmanos. The Muslims together. It is not about the various sects any longer. Não se trata mais das várias seitas na segurança coletiva. Não se trata de xiitas. Não se trata de sunitas. Não se trata de o Irã ser uma nação xiita, o Paquistão ser sunita e os sauditas serem sunitas. Não. Trata-se dos muçulmanos. Eles precisam se unir. E é aí que, mais uma vez, o Paquistão tem um papel enorme a desempenhar. E isso é algo que Zulfikar eu também disse antes no seu programa. Se olharmos além dessas informações de inteligência que chegam, a realidade é que o Paquistão está profundamente inserido nisso. E como o Paquistão tem boas relações com as três grandes potências, não há como o presidente Trump deixar de conversar. Ele tem de conversar com o marechal de campo Asim Munir. Deixe-me dar outra atualização muito interessante que acabei de notar há pouco. Talvez já seja notícia de ontem que os paquistaneses decidiram migrar do WhatsApp para o WeChat. Isso é significativo porque se diz que há muitos vazamentos e problemas cibernéticos no WhatsApp.
Então, eles querem estar no WeChat. Em outras palavras, o que isso me indica é que o Paquistão percebeu que faz parte da nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial que está tomando forma na Ásia Ocidental, onde as forças americanas estão sendo forçadas a sair. E isso terá um efeito dominó em todos os teatros do mundo. É isso que realmente significa a velha ordem, ou a derrota dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. Então é assim que eu gostaria de enxergar isso, Zulfikar. So this is the way I would like to see it, Zulfikar. Well, excellent analysis for which you Bem, are excelente análise pela qual você é respeitada no mundo todo, Parveen. E é uma grande honra tê-la aqui para que nossa audiência, que é global, e temos muita satisfação em informar que está crescendo de forma muito significativa, possa ouvi-la. Hoje transmitimos em 14 idiomas e temos ouvintes literalmente em todos os lugares. Eles têm a oportunidade de ouvir aquela que eu considero uma das vozes mais respeitadas em geopolítica, especialmente no que diz respeito ao teatro da Ásia Ocidental. Isso é tão importante porque, se o petróleo não puder circular livremente, como tem acontecido, muito em breve todas as economias entrarão em colapso. Agora vou voltar mais uma vez à nossa apuração, porque isso é recente, das últimas 24 horas, e confirma coisas que temos dito neste canal antes várias vezes. O memorando de entendimento continua sendo um ponto central de gravidade. E acho que esse é o termo usado pela liderança iraniana, que isso é um centro de gravidade. E embora houvesse pessoas dizendo, não, isso morreu, acabou, e assim por diante, nós sempre mantivemos a esperança de que voltaria. Agora sabemos. Quero dizer, é algo que tenho satisfação em informar a nossa audiência neste programa e sobre o qual quero ouvir seu comentário. Fui avisado, fui informado de que antes da Covid, o Irã concordou em voltar a dialogar com os Estados Unidos. Houve muito conflito dentro do Irã, onde a Guarda Revolucionária Islâmica não tinha interesse em um acordo, em voltar a qualquer acordo. E eles estavam realmente muito irritados com o presidente Pezeshkian, a ponto até de pedir que ele renunciasse, porque achavam que ele estava fazendo concessões aos Estados Unidos e adotando medidas que não necessariamente são do melhor interesse do Irã. E então, para nós, é nova essa informação de que Mojtaba Khamenei, o líder supremo, tomou a decisão final de seguir adiante com o que foi acertado por Arati, o ministro das Relações Exteriores, e Pezeshkian, o presidente, e deu seu aval, sua luz verde, para que eles prosseguissem. Mais uma vez, apenas em relação ao memorando de entendimento, nada além disso. Então, o que você acha desse conflito interno? E como você vê isso afetando qualquer coisa que possa acontecer no futuro, considerando que a Guarda Revolucionária Islâmica não está realmente satisfeita com a possibilidade de um acordo, de fato, ser fechado? Veja, eu concordo inteiramente com você, com o que você disse, e deixe-me desenvolver um pouco isso. Agora, por favor, lembre-se de que, quando o memorando de entendimento foi assinado, em 17 de junho, antes disso houve mais uma vez uma espécie de cabo de guerra entre os diplomatas, os moderados no Irã e a Guarda Revolucionária. E a questão em jogo era se o Irã deveria buscar armas nucleares. Essa era a questão. E se você se lembra, o líder supremo, Mojtaba Khamenei, teve de emitir uma declaração. E a declaração que ele fez foi: posso ter minhas divergências com Pezeshkian, que é chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Veja, o Conselho de Segurança Nacional tem os dois componentes. Tem o componente diplomático, tem o componente militar. Então a declaração do líder supremo dizia: posso ter minhas diferenças com Pezeshkian, mas como ele é o líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional, vou acompanhar o que ele está dizendo. Então essa é uma parte. Pezeshkian é uma pessoa muito próxima do líder supremo, e muito equilíbrio está sendo mantido entre os dois lados. E o motivo, deixe-me explicar isso antes de chegar à situação atual. E o motivo pelo qual o líder supremo concordou com Pezeshkian foi que Arati, em março,
por favor, lembrem-se, em meados de março, viajou a Moscou, onde se reuniu por 1 hora e meia com o presidente Putin. Moscow, where he met up for hour and a half with President Putin. After that, he went to China. He met up with his counterpart, Depois disso, Wang Yi. ele foi para a China, Back to Tehran. encontrou-se com seu homólogo, He, for the Wang Yi, first time, spoke e quando voltou a Teherã, falou pela primeira vez sobre a necessidade de uma nova estrutura regional para o pós-guerra. Agora, se for para ver uma estrutura regional, e se o Irã decidir desenvolver armas nucleares, ele tem a tecnologia, pode fazer isso, essa estrutura regional não vai funcionar. Porque todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo verão o Irã como um hegemon, como um valentão. Não verão o Irã como um parceiro. E então será exatamente nesse momento que acontece aquilo que foi noticiado. The news that came about is likely to happen. And the news was that the Americans had offered. E a notícia era que os americanos tinham oferecido aos sauditas capacidades nucleares em troca de, é claro, assinarem os acordos de Abraão. Então o ponto é que Pezeshkian está acompanhando os dois lados. E é por isso que o líder supremo concorda com Pezeshkian. A palavra dele deve ser tomada como a palavra final, como a palavra do próprio líder supremo. É assim que eu vejo as coisas. Agora sobre o memorando de entendimento. Como eu disse, Pezeshkian afirmou que ele será o centro de gravidade das futuras relações exteriores do Irã, ou seja, da política externa. Portanto, não haverá concessões em relação ao memorando de entendimento. Serão feitos ajustes. Compromise on the MOU, adjustments will be made. And adjustments have already been made. E ajustes já foram feitos. Ajustes foram feitos no sentido de que, mais cedo, em relação a Hormuz, vamos falar de Hormuz, porque isso tem estado nas notícias, o presidente Trump diz que as conversas estão em andamento e que muito em breve será feito algum anúncio. O que aconteceu é que todos sabemos que os americanos estavam pressionando os omanenses para que a Rota Norte, que segue pela costa do Irã, fosse usada por todas as embarcações que entram pelos petroleiros, e que a Rota Sul, ao longo da costa de Omã, fosse usada por todas as embarcações que saem. Os iranianos rejeitaram isso. Então chegaram a um compromisso no sentido de dizer, tudo bem, as embarcações que entram podem vir pelo lado iraniano, mas os omanenses vão manter os iranianos totalmente informados. Put the Iranians in total picture. Everything will be told what is passing through the Omani waters. Tudo o que estiver saindo pelas águas de Omã será informado. Portanto, o controle do Estreito de Hormuz continuará nas mãos do Irã. Eles não vão ceder. Outra notícia que chegou também diz respeito ao Estreito de Hormuz. Agora, os iranianos e os omanenses também estão considerando a rota central. Veja, hoje existe uma rota de entrada e uma de saída. E no centro, há minas que foram colocadas pela Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo a notícia, a rota central será limpa pela Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana. E ela também pode se tornar uma rota. Claro, como isso será administrado, será discutido depois pelos omanenses e pelos iranianos. By the Omanis and the Iranians. So the point I'm making is, whatever President Trump. Então o ponto que estou fazendo é, independentemente do que o presidente Trump continue dizendo, do ponto de vista dos iranianos, eles vão manter o controle sobre o Estreito de Hormuz e vão garantir que as coisas aconteçam do jeito deles. Por exemplo, ainda falando do Estreito de Hormuz, agora também ouço que os iranianos estão impondo uma condição para reabri-lo. Eles estão dizendo que, antes de tudo, os americanos precisam suspender o bloqueio naval. Se você olhar o memorando de entendimento, ele fala em suspender o bloqueio naval 30 dias depois da assinatura. Eles querem isso agora. Depois eles querem, antes de tudo, que as sanções impostas ao Irã para vender seu petróleo, seu gás, seus produtos petroquímicos, tudo isso, sejam suspensas imediatamente. All that should be lifted immediately. And some reports, credible reports, are also talking about. E alguns relatos confiáveis, também dizem que os iranianos querem um reconhecimento formal dos americanos de que após o término de 60 dias, período em que nenhuma taxa será cobrada, depois disso, deverá haver algum tipo de taxa de trânsito
cobrada mediante consulta. Os iranianos vão consultar seu parceiro costeiro, que é Omã, sob o direito internacional, segundo eles, e também vão discutir com os estados litorâneos, todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo, que queiram usar o Estreito de Hormuz. Então, o ponto que estou destacando, Zulfikar, é que os iranianos venceram esta guerra. Eles não vão ceder. Podem estar dispostos a dar um pouco e negociar, mas serão firmes em certos compromissos, porque essa é a base das futuras relações exteriores deles. Because this is the basis of their future foreign relations. Well, excellent analysis again. Bem, mais uma vez, uma análise excelente. Não preciso dizer isso, mas quero dizer, análise excelente. Eu gostaria de acrescentar alguns insights adicionais que temos de fontes confiáveis que conversam conosco. Algumas coisas que acho que nosso público gostaria de saber. Na última semana, uma certa distância vinha sendo criada entre Trump e seu marechal de campo favorito, Azim Munir. E havia política interna em Washington que criou essa distância. A razão era que, em consultas com os iranianos, Trump e os americanos de Washington, assim Ali vinha enfatizando cada vez mais que Washington precisava entender e implementar o que o Irã vinha exigindo, porque na visão dele, essa era a base justa para negociar e fazer isso avançar. Of doing business, making this thing go forward. And Trump did not like hearing that. Obviously, he wants to hear. E Trump não gostou de ouvir isso. Obviamente, ele quer ouvir tudo a seu favor, que é o maior, que tudo que sai da boca dele e assim por diante. E assim Ali não estava dizendo isso. Então uma certa distância começou a se criar. Nós também percebemos isso na imprensa, porque Trump já não estava falando de Azim Munir, ele estava falando, sabe, em passar pelo MBS e assim por diante. O que entendemos é que o Irã deixou muito claro aos americanos que quaisquer negociações que venham a acontecer envolveriam como mediadores centrais Azim Munir, Shahbaz Sharif e Faisal. E qualquer coisa que saísse disso seria por meio desse canal de mediação. E como resultado disso, vemos o primeiro sinal visível. Azim Munir e Shahbaz Sharif estão a caminho, talvez já estejam em Riad neste momento, para conversar com o MBS. Há uma informação adicional que eu gostaria de compartilhar com nossa audiência e ouvir seus comentários. No Irã, pelo que entendemos, pelo que eu entendo, depois do líder supremo, alguém ainda mais importante em termos da estrutura de poder é Ghalibaf, o presidente do parlamento. E, da minha perspectiva, é muito significativo que ele tenha sido convidado pelo presidente do parlamento do Paquistão para visitar o país durante as celebrações do Dia da Independência Nacional, daqui a cerca de uma semana. Isso é muito significativo porque o Paquistão raramente convida dignitários estrangeiros para esse tipo de ocasião. Então, é claro, isso é uma cobertura. Acreditamos que seja justo dar algum tipo de cobertura diplomática ao que realmente vai acontecer. Negociações sérias, muito sérias, entre o Paquistão e o Irã sobre o futuro da relação entre eles e sobre a posição que vão apresentar ao Sr. Trump. Porque essa posição teria muito pouca margem de flexibilidade além do que já sabemos. Quer dizer, pelo que sabemos, o Irã vai dar alguma flexibilidade, mas não muita. E uma informação adicional, que é realmente bastante valiosa, é que o Irã chegou a um entendimento com Omã sobre como administrar o Estreito de Hormuz. Isso já não é mais uma questão que eles estejam dispostos a debater com os americanos. Eles chegaram a um acordo. Omã concordou que Omã vai controlar o corredor de saída, o corredor sul. Mas muito importante. De qualquer forma, Teherã terá a palavra final, caso seja preciso tomar uma decisão. E claro, o Irã vai controlar o corredor de entrada. Então vemos isso tomando forma. Vemos algo sobre o qual você fala há muito tempo. Claro, devemos enfatizar que o Paquistão não pode fazer nada disso por conta própria. Não pode fazer nada. E temos dito neste canal que por trás do Paquistão está a mão muito firme da China, especialmente de Wang Yi. E essa mão também tem apoiado o Irã. And this hand has been supporting Iran as well. We have reported this on our channel that
Nós noticiamos em nosso canal que armamentos avançados significativos foram enviados via Gwadar para o Irã. E não só isso. Também noticiamos em nosso canal algo que acreditamos fortemente ser de fato verdade. Isso não foi noticiado pela imprensa ocidental, nem por ninguém. Técnicos paquistaneses, técnicos altamente treinados, foram até lá para ajudar rapidamente o Irã a adaptar esses armamentos avançados, esses sistemas avançados de armas, o sistema Beidou, para integrar tudo isso. Então, há muito tempo você vem dizendo que o mundo não é mais bipolar, é multipolar. E vemos isso acontecendo. Então, qual será o futuro dos Estados Unidos daqui a um ano? Então, Zulfikar, se você me permitir, eu gostaria de colocar algumas das coisas que você disse em perspectiva, da forma como eu vejo. Por favor, pode continuar. Certo. Então a primeira coisa é que toda essa conversa que estava acontecendo, quando o presidente Trump falava da Casa Branca, ele mencionou alguns mediadores. Ele não mencionou o Paquistão. Pelo que entendo, naquele momento ele estava falando dos países Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, especialmente os sauditas. Eles haviam pedido que ele não levasse adiante o bombardeio da infraestrutura energética do Irã. Sim, foi isso que ele disse. E isso, claro, faz muito sentido quando se vê da perspectiva dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, porque eles ficariam em uma situação muito ruim. Não sobraria nada deles se o Irã retaliasse. Da mesma forma, pelo que os americanos fazem em seu território, contra os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Essa parte é compreensível. Agora, quanto à parte da mediação com o presidente Trump, não há dúvida de que existe um lobby sionista muito forte nos Estados Unidos, e você saberia disso melhor. Sim. E os israelenses, e especialmente os sionistas, são contra a mediação, ou contra o papel que o Paquistão está desempenhando. Não há dúvida disso. Agora, também sabemos que essa guerra começou porque Netanyahu conseguiu convencer Trump de que seria muito fácil. Por isso, houve conversas dizendo, olha, agora o mediador é o Catar. Eu não concordo com isso. Vamos entender uma coisa. O Paquistão, especialmente o Marechal de Campo Asim Munir, gostem as pessoas ou não, é indispensável. Ele é a ligação indispensável entre Trump e os mais altos escalões do Irã. Essa é a realidade. E os iranianos reconheceram isso no Memorando de Entendimento de Islamabad. Então, quando olhamos para isso, fica muito claro que Ghalibaf foi convidado para o dia 14 de agosto, o dia da independência deles. Isso faz todo sentido. Agora, passando ao Irã, as negociações com Omã, eu gostaria de lembrar ao seu público que no que diz respeito ao Irã e ao Omã, eles vêm falando de segurança marítima desde 1974. É algo que começou tão cedo assim. De fato, quando ocorreu a revolução no Irã, em 1979, os iranianos, depois disso, por volta de 2001, voltaram a entrar em contato com o Omã, porque esses são os dois países costeiros. Eles procuraram Omã e, mais uma vez, começaram as conversas sobre segurança. Os dois países deixaram isso absolutamente claro. Veja, eles falaram sobre administração. Deixaram absolutamente claro que esta é uma via navegável interna de uso internacional, porque é importante para o Irã ter Omã ao seu lado, por uma razão simples, sem entrar em detalhes. Todos os seus espectadores sabem que quando se olha para os limites das águas territoriais de qualquer país, eles são de 12 milhas náuticas. E quando se olha para o Estreito de Hormuz, sua menor largura é de 21 milhas náuticas. Portanto, os dois países costeiros precisam trabalhar juntos para dizer que sim, esta é uma via navegável interna. Só agora, depois que esta guerra começou, o Irã está dizendo que esta é uma via navegável interna, que sua soberania se estende por toda essa via e que ela é de uso internacional. E nisso eles têm o apoio da China e da Rússia. Então é lógico que eles sempre precisem discutir isso com Omã. Na verdade, se você olhar para Omã, o arranjo é muito simples.
A autoridade estatal do Golfo Pérsico reúne os dois países costeiros. A segurança de Hormuz é domínio exclusivo da Marinha da Guarda Revolucionária. Hormuz is the exclusive domain of IRGC Navy. And as far as maritime fee is concerned, they have said E no que diz respeito à tarifa marítima, eles disseram que vão consultar até mesmo os países litorâneos. Agora, sobre a sua pergunta de como eu vejo as coisas daqui a um ano, o que eu vejo é que esta guerra não pode ser uma guerra muito longa, pela simples razão de que ela está afetando a economia global todos os dias. E também precisamos lembrar que houve uma reportagem dizendo que hoje as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos caíram ao nível em que estavam em 1938, há 90 anos. E no que diz respeito a Trump, ele está recebendo muita, você sabe, a base MAGA está extremamente insatisfeita com ele. E a questão é que, como todos sabemos, ele não tem capacidade para uma escalada de guerra, porque a produção de todos esses mísseis e mísseis interceptadores leva anos. And interceptor missiles, it takes years. And there's a shortage of all type of missiles, whether it is SM-3, E há escassez de todos os tipos de mísseis, sejam os SM-3, os SM-6, o THAAD ou Patriot. Na verdade, até os mísseis interceptadores dos israelenses, o David's Sling, o Iron Dome, todos eles, são pagos pelos americanos. Então há um grande problema aí, e ele não tem nenhuma opção militar. Então, se quiser continuar com essa guerra, em algum momento terá de ir ao Congresso dos Estados Unidos, por causa, sabe, dessa resolução sobre poderes de guerra de 1973. E sabemos que a Câmara dos Representantes aprovou recentemente uma resolução contra a guerra. Ele também sabe o que está acontecendo no teatro europeu. Zelensky esteve na Casa Branca pedindo a ele os Patriots. De onde ele vai tirar os Patriots? Ele não consegue. From where will he give the Patriots? He can't. Because he has to first use them in West Asia. So the point Porque ele primeiro precisa usá-los na Ásia Ocidental. Então o ponto que estou levantando é que daqui a um ano essa guerra terá terminado. E com o fim dessa guerra, há um ponto que eu quero destacar. Muitos analistas americanos estão dizendo que o impacto ou o resultado dessa guerra será a transformação do mundo unipolar em um mundo multipolar. Eu discordo deles. Deixe-me explicar isso muito brevemente. Na minha avaliação, o mundo se tornou multipolar em 2013. 2013 foi o ano em que Xi Jinping anunciou a iniciativa Cinturão e Rota. Foi o ano em que ficou claro para os chineses que sua ascensão na geoeconomia estava assegurada, que eles já eram uma potência mundial, que eram uma das potências do mundo multipolar, assim como os Estados Unidos. they are one of the powers in the multipolar world, just like America. And what Xi Jinping did was in 2013 itself. E o que Xi Jinping fez foi o seguinte. Já em março de 2013, como você deve se lembrar, ele assumiu o cargo em novembro de 2012. Sua primeira viagem ao exterior foi em março de 2013 e foi para a Rússia. Na Rússia, os dois líderes elaboraram a visão de uma nova ordem mundial, da qual ele também falou no Instituto Estatal de Moscou. Então, o ponto que estou fazendo é que Xi Jinping tinha muita clareza de que precisava conversar com Putin, porque a Rússia também é uma grande potência, e as duas grandes potências precisam trabalhar juntas. Então, na minha avaliação, o mundo se tornou multipolar em 2013. Eu nem concordo com o, sabe, muito respeitado John Mearsheimer, extremamente respeitado. Aprendi muito com ele. John Mearsheimer, hugely respected. I have learned a lot from him. But I don't agree when he says it became multipolar in 20. Mas eu não concordo quando ele diz que o mundo se tornou multipolar em 2017. After this war. E agora os analistas estão dizendo que ele vai se tornar multipolar depois dessa guerra. In the multipolar world, O que vai acontecer depois dessa guerra é que no mundo multipolar, onde há três grandes potências, os Estados Unidos, a China e a Rússia, no que diz respeito aos Estados Unidos, sua posição como grande potência vai diminuir muito, drasticamente. Hoje, eles têm dificuldade até para dominar sua própria região, o hemisfério ocidental. E quanto ao resultado da guerra para o resto do mundo, será a ascensão acelerada da nova ordem mundial, ou do sul global. E é aí que o Irã e o Paquistão estão desempenhando um papel muito importante. and this is where Iran and Pakistan are playing a very important role. And this is where, this Dmitry
E é aí que sabe esse Dmitry, aquele líder da Rússia que também foi presidente, Medvedev. Eu vi um dos tweets dele dizendo que o RIC dos BRICS muito bem poderia passar a ser Rússia, Irã e China, em vez de Rússia, Índia e China. Porque Rússia, Irã e China passam então a ser a voz do Sul global. Então, Zulfikar, estamos diante de mudanças muito importantes quando essa guerra acabar. E essa guerra não pode continuar como a guerra do Vietnã ou a guerra do Afeganistão, por uma razão simples. Primeiro, o mundo é multipolar. E segundo, todos os dias a economia global é afetada. É simples assim. É assim que eu vejo, daqui a um ano, tempos muito ruins para os Estados Unidos. I completely second that. I totally second that. Concordo plenamente. Concordo totalmente. E só para encerrar essa excelente discussão, isso é algo de que eu pessoalmente tenho bastante conhecimento, porque participei da criação disso quando estava sendo implementado no início dos anos 70. Eu trabalhava na equipe do secretário Simon na época. Pelo que vejo, o petrodólar vai entrar em colapso depois que essa nova ordem estiver estabelecida. Os Estados Unidos não vão conseguir ditar os termos de como os países do Golfo precificam seu petróleo em dólares, como vinham fazendo, porque não estarão em posição de fornecer segurança. Na verdade, vou me arriscar a dizer que a maioria dessas bases será esvaziada dentro de um ano. Então, se as bases forem esvaziadas, se os Estados Unidos deixarem de ser vistos como provedores de segurança, e se o regime do petrodólar começar a entrar em colapso, como os Estados Unidos vão pagar sua dívida de 40 trilhões de dólares? How does the United States service its $40 trillion of debt? Concordo inteiramente com você. Concordo inteiramente que eles estão em sérios apuros. E como vão financiar suas 780 bases em cerca de 80 países pelo mundo? E quando essas bases forem esvaziadas, como já concordamos, 19 bases, a maioria delas, já estão desativadas. E isso terá um efeito dominó em todas as outras bases. E o ponto que eu havia levantado era que os sauditas pediram ao presidente Trump que não fizesse os bombardeios. Alguns relatos confiáveis, chegam até a sugerir que os sauditas ameaçaram: vamos vender seus títulos, os títulos do Tesouro, porque se vocês fizerem tudo isso, haverá grandes problemas. Então o petrodólar está em sérios apuros. Não há dúvida sobre isso. Parveen, eu venho dizendo no nosso canal que uma das razões pelas quais comecei isso foi o colapso do petrodólar. Venho dizendo isso. Mas você é uma analista muito respeitada, uma observadora muito respeitada dos acontecimentos geopolíticos dos últimos 10, 15 anos, desde que começou a escrever sobre isso. Hoje os Estados Unidos podem se envolver em todas essas maldades. E digo isso de uma forma muito educada. É muito pior do que isso. Porque eles têm a capacidade de se imprimir, imprimir, imprimir e imprimir. Mas, com o colapso do petrodólar, o dólar vai se tornar essencialmente uma mercadoria sem valor. Muito papel, mas sem muito valor de verdade. Porque o preço dos títulos vai subir. Os Estados Unidos não vão mais conseguir fazer o que sempre fizeram, vender todas as suas letras do Tesouro antes mesmo de elas serem anunciadas. Ninguém vai comprar nada disso. Então, como eles podem? E além disso, algo que você vem dizendo repetidamente, as forças armadas deles são forças armadas do século XX. E o Irã já provou isso. Concordo inteiramente com você, Zulfikar. Sem dúvida, estamos totalmente de acordo. Bem, Parveen, quer dizer, eu poderia conversar com você por mais uma hora, talvez duas, mas nosso tempo chegou ao fim. Muito, muito obrigado. Sinto-me profundamente honrado e agradeço muito por compartilhar seus pensamentos, sua sabedoria, comigo e com nossa audiência em todo o mundo. E na próxima semana, quando voltarmos, acho que devemos falar sobre o status dos Estados Unidos no pós-guerra, como uma potência que talvez já não seja uma grande potência, mas uma potência em declínio. Uma grande potência em declínio. Então, muito obrigado a vocês, nossa audiência, por nos ouvirem. Muito obrigado pelo apoio.
Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem no botão de inscrição. Acessem nosso canal no Substack, onde temos o mesmo protocolo de transição. Tornem-se membros pagos e enviaremos para a caixa de entrada de vocês, toda semana, agora 2 vezes por semana, todo este briefing de segurança. Então, eu me despeço e quero agradecer mais uma vez. Parveen, pode falar. Por favor, dê a última palavra. Eu, Zulfikar, fico sempre muito feliz de participar do seu canal. Obrigado por me receber. Muito obrigado. Thanks a lot. Muito obrigado. Vou apertar o botão de parar.